Olá a todos, estamos na 46ª semana do ano e eu peço que a poderosa mão do nosso Deus, desde o Templo de Salomão, aqui em São Paulo, no Brasil, esteja sobre todos nós, que iniciamos este ano nos sujeitando à sua direção, à sua boa, perfeita e agradável vontade. E por isso, a sua palavra nos garante que a alegria do Senhor é a nossa força, que Ele encontre em nós a força para obedecer, porque esta força é a força da fé, não é a força da capacidade, da experiência, da condição, mas sim da fé, obediente ao Deus de Abraão. Que esta semana seja abençoada em todos os sentidos. Ensina-nos, ó Deus. Amém. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Vamos dar continuidade à leitura do capítulo 9 do livro de Neemias. A gente parou no versículo 14, vamos dar continuidade a partir do versículo 15, que é uma oração, extraordinária. Esse capítulo 9 é uma oração espetacular, que nos ensina como orar, como apresentar a Deus as nossas frustrações, as nossas alegrias, as nossas necessidades, os nossos planos e tudo aquilo que nos envolve. Por isso diz assim, a continuação da oração: e pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da penha, quer dizer, da rocha, lhe produziste na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra, pela qual alcançaste a tua mão, pela qual alçaste, melhor dizendo, Deus levantou a tua mão que lhes havia de doar, quer dizer, Deus jurou a Abraão que faria o seu povo herdar a terra prometida, e Deus deu pão enquanto eles cruzavam o deserto. Não havia padaria, não havia como semear no deserto, mas Deus fez o maná durante 40 anos cair, repousar sobre eles. A água que saía da rocha, quer dizer, Deus tem atendido às nossas necessidades para que a gente o honre, para que Ele possa cumprir com a promessa. E a maior de todas é a vida eterna. Daí a importância do batismo com o Espírito Santo. Daí a importância da gente buscar e desenvolver a nossa comunhão com o Espírito Santo, aqueles que já foram batizados, para que a gente venha herdar a terra prometida. A nossa terra prometida não está aqui no planeta Terra, não. A terra prometida do verdadeiro cristão nos aguarda nos céus, a vida eterna. Ele continua, versículo 16, porém eles e nossos pais se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. E recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. E endureceram a sua cerviz e a sua rebelião. Levantaram um capitão a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu não os desamparaste. Mesmo o povo sendo rebelde, mesmo o povo se rebelando, mesmo o povo elegindo, levantando um capitão para que retornassem, os conduzisse de volta ao Egito, Deus teve misericórdia. É verdade que esses morreram, sofreram as consequências da rebelião, porque a rebelião a uma autoridade de Deus, como foi o caso aqui, eles se rebelaram contra Moisés, que representava o próprio Deus. Está escrito que o pecado de rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. Deus não tolera a rebelião. Rebelar-se contra uma autoridade constituída por Ele, ungido dele, é como rebelar-se contra o próprio Deus. Mas Deus, que é clemente e misericordioso, está aí. E grande em beneficência, tu não os desamparastes. Apesar dos seus erros, dos nossos erros, escolhas erradas, Deus não tem nos desamparado. Deus tem lhe amparado
Seja grato a Ele. Tome a decisão de atribuir a Deus o cuidado, a provisão, o amparo dEle. Inclusive você que errou está arrependido. Não fique se condenando, mas amadureça. Não volte mais a praticar tal pecado. Não abuse da misericórdia ou da beneficência do nosso Deus. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes iluminar, e isto pelo caminho por onde haviam de ir. Apesar desses pecados grotescos, Deus, Ele foi misericordioso. Deus tem sido misericordioso com você, comigo, com todos nós. Quantas escolhas erradas a gente já fez, né? Quantas palavras, pensamentos, quantas coisas poderiam ter sido evitadas se houvesse da sua parte, da nossa parte, humildade, temor, respeito. E Deus então, mesmo assim, não se apartou deles. Deus não tem se apartado de você, meu amigo. Ele continua falando com você. Ele continua investindo em você. Você que deixou de tomar decisões certas, né? Você que deixou de acompanhar a meditação neste livro de Neemias, que nos ensina coisas tão importantes e fundamentais para o nosso fortalecimento espiritual, para a nossa aprovação como pessoas fervorosas, porque o justo vive pela fé e não pelo que sente, não pelo que ouve. E Deus não apartou a sua nuvem, nem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Por quê? Porque Deus queria guiá-los. Deus quer guiar você. Hoje essa coluna de fogo é a palavra de Deus. Hoje essa nuvem são os testemunhos, né, de Deus, de pessoas que enfrentaram problemas semelhantes aos seus, decepções, mesmo dentro da igreja, no universo dos cristãos, mas não se corromperam, não se desviaram, não voltaram para o Egito, porque reconheceram que o mais importante é a comunhão com Deus, é a salvação. No versículo 20 ele diz: e deste o teu bom espírito para os ensinar. O Espírito de Deus é bom. É verdade que o Espírito de Deus ele contraria a nossa carne, as nossas vontades, as nossas fraquezas, as nossas manias, mas é para o nosso bem. Deus, quando pede para a gente sacrificar para Ele, não é para diminuir, não é para tirar, é para somar, é para acrescentar. Não é para empobrecer, é para enriquecer, não é para destruir, é para construir. O Espírito de Deus é bom, tá aí, ó, o teu bom Espírito para os ensinar. Veja que o Espírito Santo é inteligente. O Espírito de Deus, ele usa a fé inteligente. O Espírito Santo nos ensina. Não é emoção, não está escrito aqui, ó, e deste o teu bom Espírito para que eles sintam ou sentissem. Não. Está escrito aqui ensinar. Ensinar está ligado à razão, à inteligência. Para a pessoa aprender, ela tem que pensar. Para a pessoa aprender, ela primeiro tem que ouvir. E depois pensar. E então colocar em prática. É isso que Deus está falando. E o teu maná, quer dizer, o pão nosso de cada dia, que é a palavra de Deus, não tiraste da sua boca. O maná representa a palavra de Deus. E diz, e Jesus que veio, né, o pão vivo que veio do céu para nos ensinar. E a água lhes deste na sua sede. Essa água é o Espírito Santo. Deus, meu amigo, Ele tem falado com você. Priorize o meu Espírito. Me honre para que eu possa então fazer você receber o galardão. O galardão, a tradução da palavra galardão no original é recompensa. E o galardão, só era usado a palavra galardão quando o servo fazia algo que fugia do normal, que exigia dele um extremo esforço, uma extrema confiança, uma extrema dedicação, uma extrema devoção. Olha a palavra, extremo, extrema. Quer dizer, galardão, o galardão de Deus é o Espírito Santo. Só é dado
para quem faz esse extremo esforço, essa extrema obediência, essa extrema dedicação, para quem vai além do normal. Por isso vale a pena todo sacrifício pelo batismo com o Espírito Santo, vale a pena todo sacrifício para manter o Espírito Santo em nós. Concluindo, a nossa participação desta semana diz: de tal modo que os sustentaste 40 anos no deserto, nada lhes faltou. As suas roupas não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Quer dizer, quando a gente prioriza a vontade de Deus, o Espírito de Deus, agradá-lo, honrá-lo, servi-lo, nada nos falta. Não vai faltar alimento, não vai faltar roupa, nem vai faltar o calçado. Não é maravilhoso? Tome essa decisão. Qual, bispo? A decisão que Deus nos revela nesta semana, na 46ª semana, é que você e eu priorizemos o pão nosso, que é a palavra, a obediência, e o Espírito Santo para nos guiar, porque Ele é quem nos sustenta. Espero que esta decisão tenha ajudado. Voltaremos semana que vem aqui diretamente do Templo de Salomão com mais uma decisão certa, porque a alegria de Deus é a nossa força